Olá, rica noite para você que chega aí no canal, me vê na live aqui no Facebook, depois o replay, vai para o canal do YouTube. Você pode ver as lives anteriores visitando youtube.com/Nara Muller com 2 L's. E quero dizer que é uma imensa alegria estar aqui, poder ver vocês. Rica noite para quem está chegando, muito bom ver o pessoal chegando. Érica, rica noite para você. Grata pela chegada, grata a todos que estão chegando. Rica noite, Fábio. Seja bem-vindo. É uma alegria tremenda poder estar aqui. Olá, meu marido, como vai? Uma tremenda alegria poder estar aqui. Aos que quiserem compartilhar essa live nos seus faces, é só clicar em compartilhar, né, em share. Rica noite, Gabriel, como vai? Tudo bem? Semana passada eu fiz live de segunda a quinta, às 8h30 da noite. Sexta-feira fiz a live sobre ansiedade, das 12h30 às 3h30, mas a parte que ficou gravada só foi os primeiros 35 minutos. Rica noite, Simone, seja bem-vinda. E esse material continua no meu Face. Eu ainda não fiz o upload porque o som não está sincronizando. Então aí talvez fique só no meu Face. Material bem bacana que eu já falei, as causas da ansiedade, né? O que é a ansiedade, como a gente trabalha a ansiedade com a FT, né? Que conceitos são importantes ser revisados. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre a questão... Rica noite, Carla, seja bem-vinda. Sobre a questão, um ponto que é esse anti-exemplo na nossa vida financeira, né? Que pode ser relacionado aos nossos parentes ou não, aos nossos guardadores ou não, ok? E quero dizer para vocês que é um assunto que todo mundo fala, mas pouca gente sabe o que fazer com isso. A importância... Gorete, fica à noite. A importância das pessoas saberem o que fazer com essa questão do anti-exemplo, né? A história do é tudo o que eu não quero ser, é tudo que eu não quero copiar. Fica à noite, Miriam, seja bem-vinda. Mas na verdade é o que a pessoa está olhando, né? Então, dentro dessa questão do anti-exemplo, é interessante a gente não ficar só com as respostas que a mente nos dá, porque a mente nos dá muitas respostas. Rica noite, Simone, seja bem-vinda. Então, a mente nos dá muitas respostas. O que são essas respostas? Que a gente já entrou num outro patamar, a gente quer prosperar, a gente quer ir avante, a gente quer... Rica noite, José, seja bem-vindo. A gente quer outros resultados na vida, a gente quer entrar em novas etapas, mas precisa verificar se tem uma parte da gente que está olhando para trás, que está no passado, que está só vivendo o passado, que gosta só do passado. E, na verdade, é um olhar para o passado, é um olhar para pessoas que são anti-exemplo, e que eles ficam subentendidos, porque eles estão no nível da defesa pessoal, no nível... rica noite, Carla. E aí, nessa questão da defesa pessoal, é onde está todo o nosso foco, toda a nossa energia, todo o nosso poder de concretização está lá preso. É como se a gente tivesse toda uma energia, um potencial e tivesse trancado. Imagina um leão numa jaula. E é por isso que muito do que nós somos não dá certo. Nós temos um tremendo potencial e não vai. Nós temos uma tremenda criatividade, mas não acontece. Nós gostamos do que fazemos, mas a coisa não deslancha, ok? Porque o nosso olhar ainda está preso nessas questões do o que eu não quero ser igual, e ainda por trás disso tem a questão do para não ser igual ao que eu não aceito, eu não uso nada do potencial, nada que tenha alguma semelhança.
E isso faz com que as pessoas tenham as suas vidas travadas por permissão própria. Então, minha vida está travada. Se a minha vida estiver travada, é bem provável que eu tenha que dar um olhar profundo nessa questão do que eu não gostaria de ser, como eu não gostaria de ser. Tem um caso bem bacana de uma cliente minha, Mônica, tudo bem? Um caso bem interessante de uma cliente minha, que ela tinha uma parente muito sovina. E aí, essa parente não emprestava dinheiro para nada, ficava guardando aquele dinheiro todo amassado, né? Além de não passar para outras pessoas, também não dava um destino para o dinheiro. E isso fazia com que ela, que era minha cliente, olhasse para essa parente sovina e tivesse uma sensação assim de, meu Deus do céu, eu não quero ser que nem essa pessoa, se é para ser igual a ela, prefiro não ser, tenho pavor de ser como a fulana. Quando a gente fala esse tipo de coisa, e no nosso caso nós estamos olhando para o ponto de vista de lidar com o dinheiro, né? A gente precisa ter muito cuidado, porque a pessoa que é sovina é uma pessoa que sabe segurar o dinheiro. Ela, mesmo sendo sovina, que é uma coisa que a gente não quer ser, ela lida com o dinheiro, ela sempre sabe onde seu dinheiro está, ela sabe guardar dinheiro, então ela se exercita em um monte de coisa, apesar de não tem um lado sombrio nesse exercício dela, porque na verdade o exercício da gestão financeira é importante, mas não no caso extremo como a pessoa faz, né? Que tem aqueles contos de Natal que falam sobre o sovina, que ele não dava dinheiro para ninguém, não dava nem folga para os funcionários, né? E aí ele passa com os fantasmas do Natal, aquela noite ele passa com os fantasmas do Natal e ele se dá conta que ele está fazendo aquela questão de lidar com o dinheiro de uma maneira inadequada. E aí ele começa a tanto ser uma pessoa mais acessível, como também começa a ver que tem lugares que precisa ser investido aquele dinheiro, não só ficar salvando dinheiro, guardando dinheiro, evitando de usar o dinheiro. Então, no caso das pessoas sovinas, claro que tem um lado negativo, né? Mas também existe o que a pessoa se exercita. E às vezes, por a gente olhar só para o lado negativo da pessoa, da atitude daquela pessoa, a gente não se exercita no resto todo. Imagina se a gente não souber, não adianta só ganhar dinheiro, a gente precisa saber administrar esse dinheiro, a gente precisa saber onde pôr esse dinheiro para que ele possa render mais, para que ele possa nos levar para os objetivos que a gente deseja. E aí, quando a gente olha o sovino o sovina e a gente detesta o sovina, a gente acha o sovina muito chato, muito sem graça, uma pessoa mão de vaca, né, mesquinha. Então, quando a gente tem esses atributos para o sovina, a gente está deixando com certeza de ser um melhor gestor. Quando a gente a questão das pessoas que são inescrupulosas com dinheiro, né? Elas não olham como elas estão pisando em cima das pessoas. Olá, Marcelo, rica noite. Olá, Renata, rica noite. Elas não veem como elas estão pisando em cima das pessoas quando elas lidam com dinheiro, elas extorquem outras pessoas, né? Elas vão contra a lei. Esse é o lado ruim da pessoa que é gananciosa, da pessoa que lida com o dinheiro com um intuito egoístico. Mas toda pessoa que está gerindo o dinheiro assim, ela está se exercitando na questão que ela não deixa de ver seus objetivos, ela não perde o foco, né? Não tem o que os outros digam, que ela não sai, ela não
deixa de fazer o que ela tá fazendo, ela não sai do planejamento, e muitas vezes por causa de um comentáriozinho assim a gente já sai do planejamento. Rica noite, Estela. A gente já sai do planejamento, a gente fica meio enjoado, né? Fica cheio de mimimi. Hoje eu botei uma postagem. Larga o mimimi e rema. Por que eu falei isso? Por causa dessa questão que muitas vezes a gente está olhando só para o defeito da pessoa, mas está esquecendo que olhar para o defeito também leva a nossa energia e cria o nosso foco no não. Se é para me exercitar que nem aquela pessoa, então eu prefiro não ser assim, não ter dinheiro. E aí a pessoa acaba tendo as relações com o dinheiro deturpadas, não aproveita o melhor que o dinheiro pode lhe trazer e resumido, não gerencia direito o dinheiro. O foco dela tá lá no não ser igual aquele fulano e aí deixa de se exercitar nas características positivas, ok? Então, isso às vezes é muito difícil para as pessoas entenderem, porque elas têm isso assim bem arraigado, né? Que é ruim agir mal. Né? Claro que é ruim agir mal, mas no que essa pessoa se exercita financeiramente. Okay? Rica noite, doce. A questão é sempre no que a pessoa está se exercitando. Para isso, primeiro a gente vai precisar falar muito mal a respeito daquela pessoa, deixar sair todas as cobras e lagartos, porque a gente acha que aquela pessoa é um péssimo exemplo. E depois, quando aliviar, quando a nota entrar na mensuração ao redor de, por exemplo, 1%, 2%, ou se é na escala de 0 a 10 entre 1 e 2, ok? Aí é que a gente pode começar a fazer um exercício que nos abre para a gestão, para as qualidades que a gente pode se exercitar, se a gente pegar o lado positivo da atitude daquela pessoa. Tá? Se a pessoa fizer isso, ela vai ter uma incrível libertação energética, porque quanto mais ela resiste, mais ela está usando o cérebro instintivo, que é o bater ou correr. Onde é que está o instinto aí? Vamos correr, vamos fugir de ser igual, vamos sair dessa questão de ser igual, vamos parar de copiar. Não é permitido de nenhuma maneira copiar alguma atitude dessa pessoa, que dirá ser igual. Então, dentro dessas questões, é importante escolher. Eu quero que agora vocês respirem fundo. Escolham uma pessoa que pode ser da sua família, das suas relações, ou pode ser qualquer exemplo que tenha na TV, de uma pessoa que é inescrupulosa nas finanças. Poderia ser também um exemplo de um péssimo administrador. Tá? Mas a questão do inescrupuloso tem a malícia. As pessoas fogem de sentir-se maliciosas. Tá? Claro que não é bom ser malicioso com dinheiro, ganancioso com o dinheiro dos outros, querer botar a mão no dinheiro dos outros. Mas no que aquela pessoa se exercita. E aí ficam todos os pontinhos de interrogação. Quando eu faço esse tipo de treinamento, eu já fiz muitas vezes nos cursos, até nos atendimentos, a pessoa demora para baixar, né? O cliente demora para baixar a resistência, a crítica sobre o outro, né? E aí ela acaba
Depois de uma boa quantidade de sequências de EFT, que ela pôde falar tudo que ela pensava a respeito daquela pessoa, pôde falar, pôde refalar, inclusive dizer por que não vai baixar a guarda, por que não vai ver nada de positivo naquela pessoa e as suas características. E aí, depois disso ser passado e repassado com a EFT, é que a gente começa a abrir a ponta, né? Consegue enxergar uma pontinha do iceberg, ok? Porque existe um grande rótulo social, né? E isso é ligado grande parte a não posso ser um pecador, eu não posso ser a pessoa que faz mal, né? E aí eu também não faço nada do que aquela pessoa má faz. Por exemplo, quando nós temos os controladores, as pessoas que controlam, tá? Elas não abrem a mão com dinheiro para nada, né? Mas, aquilo que eu comentei no início, excelente gestor. No ser um controlador, a gente quer distância da pessoa que controla. Porque ela não abre a mão para as coisas essenciais. Ela não vê a necessidade dos outros, só pensa em si. Tá? Isso aí dá boas sequências de EFT. E aí ela vai querer distância, se é para ser que nem essa pessoa controladora, né? Tá sempre manipulando os outros para ter tudo a seu favor, tá sempre vendo o momento exato para dar o bote, para manter as coisas do jeito que quer. Se não controla pela força, controla pelo mimimi. E aí, no que você está deixando de se exercitar, porque você não quer nada semelhante com isso. E aí eu sempre gosto de reforçar. Não é ser aquela pessoa que sufoca o outro no controle. Esse é o lado péssimo. Ninguém quer ser assim, eu não estou dizendo para ninguém ser assim. Mas existe uma série de exercícios que esse controlador, essa pessoa que controla, faz. Então aqui eu já dei vários exemplos. Então aí vocês já têm vários exemplos para se divertir, tá? E nós vamos fazer um pouco de EFT. Então respirar fundo. Solta. Quero que você feche os olhos e se imagine com essa pessoa que é um administrador ao extremo do dinheiro, principalmente dos outros, ganancioso, olhudo. Se não tem uma pessoa assim nas suas relações, vocês podem usar qualquer uma da mídia. Hoje o tema da voga são os políticos. Os políticos dão belas sequências de EFT e tem muito potencial que a gente não está exercitando. O Deepak Chopra nos Estados Unidos, ele é um indiano, médico indiano que uniu a medicina oriental com a ocidental. E ele trabalha há muitos anos nos Estados Unidos só com essas questões da energia e realização, poder de realização. Ele comentou numa entrevista bem recente dele para uma TV norte-americana também, que perguntaram para ele a questão do novo presidente dos Estados Unidos e como as questões energéticas ficariam, né? Por que o país tem hoje o presidente que tem? E aí, Deepak Chopra respondeu que é importante que as pessoas façam uma massa crítica, não para massacrar o presidente, mas sim para ver que existem características que ele se exercita e outros cidadãos se exercitam muito mal. Então, isso está acontecendo para que a gente possa aceitar o nosso lado rejeitado. Eu achei perfeita aquela colocação do Deepak Chopra, porque apontar o dedo e dizer que o outro está errado, todo mundo sabe fazer. Agora, entender por que aquele exemplo está na nossa frente, o que a gente
tem, qual é a ressonância que a gente tem com aquele exemplo, por isso que ele está ali, tá? Simplesmente dizer que uma coisa está fora do lugar, um presidente não é adequado, um parlamento não é adequado, né? Que são um grupo de corruptos, que são pessoas que não têm noção de limites, são pessoas que não... Isso aí não muda nada. Pelo contrário, como a gente está olhando para o que não quer ser, a gente evita de usar nossas ferramentas que pareçam semelhantes. E aí a gente não usufrui das coisas, ok? O que um corrupto se exercita? Agora eu peguei vocês. No que o corrupto se exercita? O corrupto tem planejamento. A pessoa que quer o dinheiro do outro a qualquer preço, não é bom ser assim, com certeza não é. Mas no que ele se exercita, que a gente não faz, que a gente está relegando a segundo plano, ok? Posso dizer aqui algumas coisas dos corruptos. Bom, os corruptos, eles têm planejamento, eles têm foco, eles têm determinação, eles sabem com quem se aliar para chegar nos resultados que precisam, sabem onde quer chegar. Aí já deu para pensar algumas coisas, né? O quanto a gente se perde no caminho, tá? E tudo isso porque a gente não quer ser igual ao outro. E na verdade a gente não vai ser. Primeiro, cada um é um, e depois cada um, conforme usa as ferramentas, vai ter resultados diferentes. Então, vamos fazer o exercício de FT para os corruptos? Então vamos lá. Ponto de karatê. Respira fundo e solta. Mesmo que os corruptos sejam insuportáveis, já não aguento mais isso por onde eu vou. Estão em toda parte. Tento não me contaminar. Só notícia ruim vinda dos corruptos. Eu escolho honrar a fuga que faço de olhar para eles. Mesmo que os corruptos sejam insuportáveis, não tem quem me convença que tem algo de bom nos corruptos. São totalmente inadequados. Eu escolho me honrar com essa opinião a respeito dos corruptos. Mesmo que os corruptos me sejam insuportáveis. E meus amigos vão me dar a razão de pensar assim: ninguém aguenta um corrupto por perto. Todo mundo sabe que o corrupto não faz o que preste. E mesmo assim continua com cara de pau, fazendo o errado. Eu escolho me apreciar com essa opinião sobre os corruptos. Os corruptos são inaceitáveis. Nenhum corrupto tem nada de bom. Não tem quem me convença que um corrupto tem algo de bom. Os corruptos são inadequados. Queria que eles sumissem do país. Todo corrupto eu quero distância. Por que eu moro num país que transborda de corruptos? Incansáveis. Claro que pro lado maligno. São dissimulados, caras de pau, gostam do dinheiro alheio, metem a mão no dinheiro alheio sem permissão. Como eles podem ter algo de bom?
Como eles podem ser adequados em alguma coisa? Não tem quem me convença que eles têm algo de bom. Não tem quem me faça aceitar que eles têm algo de bom. Não aceito, não aceito e não aceito. Por mim, eles podiam nem ter nascido. Não veem que estão fazendo errado. Até percebe que estão fazendo errado, mas dão um jeito para se safar. Quanta safadeza reunida num grupo de pessoas só. Esses corruptos eu quero distância. Não quero saber de corruptos na minha vida. Não tem nada de bom num corrupto. Pisa por cima dos outros, tira o que é dos outros. Toma conta do que é dos outros. E ainda acha que é tudo normal. Que um advogado vai safar, que vai ser aliviado por algum motivo, que só vai falar se receber dinheiro, só vai contar a verdade se receber algum bônus financeiro. E ainda querem que eu veja algo de positivo nos corruptos. São todos uns malignos, inaceitáveis. Quero distância. Não tem nada de bom neles. Não tem quem me convença que tem algo de bom neles. Quero distância dos corruptos. Não me fazem nada bem. Respira fundo e solta. Bom, depois que vocês fizerem bastante dessa sequência para os corruptos, né? Que vocês contam tudo, falam bastante mal deles, lavam bastante a roupa suja, né? E até dizem que eles não merecem, que deixe isso para lá, ok? Eles não merecem ser aliviados do castigo, ok? Quero distância, corruptos, quero distância. Às vezes a gente vai precisar dizer muitas vezes, quero distância, não quero ser assim, nunca quero ser assim, não tem que me forçar a ser assim. Dá para fazer a seguinte sequência de EFT depois que a imagem do corrupto para você aliviou. Ponto de karatê. Mesmo que é errado ser corrupto, eu escolho apreciar tudo isso com outros olhos. Mesmo que os corruptos não sejam apropriados, eu escolho me dar uma chance de ver tudo isso com outros olhos. Não tem nenhum corrupto que tenha algo de bom. Mesmo assim, eu escolho ver tudo isso com outros olhos. Topo da cabeça. Assim são os corruptos. Estão sempre de olho no dinheiro dos outros. Mas não posso negar que eles sabem antever oportunidades. Os corruptos são inadequados, socialmente, moralmente. Eu já diria que são ladrões. Mas não posso negar que sabem focar no que precisam para chegar nos seus objetivos. E muitas vezes eu não soube ter foco. Mesmo que eu não queira ser como um corrupto, eu escolho ter mais foco e objetividade no meu trabalho mesmo assim. Mesmo que eu não queira ser escrupulosa, inescrupulosa como um corrupto, eu escolho me dar a chance
de ser uma pessoa que se planeja mesmo assim. Mesmo que o corrupto sempre age de forma inapropriada, merece ir para a cadeia. Eu escolho me dar uma chance de ver que muitas vezes eu não soube me aliar com quem poderia me ajudar a ir avante. Os corruptos não têm perdão. Quero distância. Mas também eu posso ver nesse momento que planejamento, foco e objetividade são importantes na minha vida. Apesar dos corruptos, eu escolho me exercitar no meu melhor nas minhas finanças, a gerir melhor as minhas finanças, a melhorar a gestão das minhas finanças. Mesmo que os corruptos ainda existam e são gananciosos e inescrupulosos, eu escolho me dar uma chance de poder gerir melhor as minhas finanças para o meu mais alto bem. Para eu ter condições de fazer o que eu gosto melhor. Para eu poder ir avante, para eu poder seguir, para poder me planejar melhor e cumprir as minhas metas. Respira fundo e solta. Então a nossa live de hoje fica por aqui. Sempre que você vê na frente de você, seja presencialmente ou à distância, na TV, na internet, num outro país, uma pessoa que lhe dá asco, tem alguma característica sua que você não está se exercitando por causa desse asco. Não é só a questão do asco, é tudo que é semelhante, a gente repudia. E aí, o nosso resultado não vem, ok? Uma rica noite para você. A nossa próxima live vai ser em 13 de julho, sei se essa quinta-feira próxima, porque eu vou estar em viagem, mas eu mando as novidades aqui pelo Face. Uma rica noite para você e até a próxima live, 13 de julho, 8h30 da noite. Tchau!